E aí, pessoal, tudo jóia? Estamos aí para a nossa segunda aula, né, do nosso curso Como Montar um Provedor de Internet. Se você ainda não assistiu a primeira aula, você vai clicar no link que está aqui debaixo do vídeo para poder acessar a primeira aula. E na aula de hoje a gente vai falar sobre abertura do CNPJ. Primeira coisa, para a gente entender, qual que é o momento correto de se abrir um CNPJ? Isso varia muito. A gente tem que pensar o seguinte, quando você abre um CNPJ, você já vai ter uma série de custos mensais, baixos, mas vai ter, né? Então, por exemplo, contabilidade. Todo CNPJ precisa ter um contador por trás. Você não consegue ficar com o seu CNPJ aberto, vamos dizer assim, no limbo, né? Então, você vai abrir o CNPJ e você já ganha um contador junto. Não que o contador seja ruim, tá? Mas se você abrir um CNPJ e não fizer nenhuma movimentação nele, vai ser como se você assinasse um serviço que você não está utilizando. Então você não precisa, cara, abrir um CNPJ, por exemplo, para desenhar o projeto da sua rede. Você não precisa do CNPJ para estudar quais componentes você vai comprar, para fazer pesquisa de mercado. Tudo isso você consegue fazer antes da abertura do CNPJ. Quando de fato eu preciso abrir um CNPJ? Quando você começar a comprar seus equipamentos para montar sua rede, que você vai ter que comprar no CNPJ da sua empresa. Vai contratar alguém, um funcionário, ou vai começar a comprar, é o momento de abrir o CNPJ. Antes disso, melhor você fazer tudo, todas as pesquisas, definir quais equipamentos vai usar, definir quais são os fornecedores, tudo isso você pode fazer antes da abertura. Para abrir um CNPJ, a gente tem hoje algumas possibilidades de empresas. Eu vou falar especificamente sobre provedor de internet, é claro. Então, eu não vou falar, por exemplo, de MEI, porque você não consegue abrir um provedor de internet como um MEI, não tem jeito. Você pode abrir uma firma individual. Tá? O que é a firma individual? É aquela firma onde você é o proprietário dela e ela não tem sócios. Ou você pode abrir uma empresa, uma sociedade limitada, provavelmente, porque uma sociedade anônima já seria uma coisa mais complicada também de ser aberta. Na prática, ou você abre como firma individual, ou você abre como sociedade. A vantagem da sociedade é que você tem umas certas facilidades nos momentos de conseguir um empréstimo. Por quê? Porque como você tem sócios, né, a empresa ela tende a ter uma credibilidade um pouco maior. Mas nada impede também de você fazer como firma individual. Eu vou deixar aqui no material de apoio um texto falando sobre as vantagens e desvantagens de firma individual e de sociedade, tá? Não vou ficar falando sobre isso para não prolongar demais essa aula. O que você precisa de documentação para você poder abrir um CNPJ? Eu vou falar sobre empresa sociedade limitada, porque para abrir uma empresa individual chega a ser mais simples do que uma sociedade. Então, se eu explicar aqui o passo a passo para uma sociedade, ou a firma individual vai ficar bem mais simples. Eu vou pegar aqui, vou ler aqui no e-mail o que o meu contador me mandou. O contador me pediu o seguinte. Eu vou deixar isso também no material que está disponível para download, tá? Aqui debaixo, o link de download. Para abrir a empresa, primeiro, ele me pediu 3 sugestões de nomes. Por que ele pediu isso? Porque existe um controle de nome de empresa. Você não consegue abrir uma empresa com nome repetido. Então ele me pediu 3 sugestões de nomes. Sendo o primeiro, ele vai tentar. Se não der, ele tenta o segundo. Se não der, ele tenta o terceiro. Veja, isso é o nome da empresa, razão social. Não é o nome que você vai escrever lá no letreiro lá do seu provedor, nas propagandas. Isso é razão social. Por exemplo, a minha empresa ela pode chamar Kemper Alves Incorporações de Rede Limitada. E o provedor pode chamar Turbonet. Claro que Turbonet já deve existir, né? Mas eu estou dando exemplo assim. Você tem a razão social, que é o nome empresarial, tá? Esse nome é o que vai nos documentos oficiais, nota fiscal, declaração de imposto e tudo mais, né? Todas as partes, contratos, então, todo documento oficial da empresa, ele é feito com a razão social. E aí você tem o outro, que é o nome de fantasia. O nome de fantasia é o nome que você vai usar na sua publicidade, vamos dizer assim. Esse é o primeiro ponto. 3 sugestões de nomes. Nomes de razão social, tá? Não é de nome de fantasia. E o nome de fantasia que você quer usar. São essas 2 coisas que você precisa
Segundo, a sua empresa, ela tem que ter um endereço. Não tem como abrir uma empresa e falar que ela é online, tá? Ela tem que ter um endereço. Mesmo que inicialmente você não tenha um escritório alugado, uma casa ou qualquer coisa assim para montar o seu provedor, você é obrigado a colocar um endereço. Inicialmente, você pode utilizar o seu endereço ou o endereço de algum dos sócios e colocar uma cláusula lá que é para recebimento de correspondência. E depois você faz uma alteração no seu contrato social, colocando o endereço correto. Só que isso gera custo. A última vez que eu fiz uma alteração contratual, eu paguei, se não me engano, acho que foi 500 e poucos reais, 600 reais, por aí afora. Você tem que ter um endereço. Mas e se eu alugar no meu nome? Porque eu ainda não tenho CNPJ? Então, essa questão de ter o endereço, você entra assim, meio que num loop, né? Porque eu não tenho o CNPJ, então eu não consigo alugar no meu CNPJ que não tem. Não tenho, eu vou alugar no meu CPF, depois tem que passar o contrato para o CNPJ. Isso aí é uma coisa que não tem solução, né? Ou você aluga no seu nome e depois passa para o CNPJ quando você abrir ele, ou você abre no nome da sua empresa, no nome da sua empresa não, desculpa, você abre no endereço seu ou no endereço de algum dos sócios, depois faz uma alteração contratual. O fato precisa de endereço. E aí depois a gente precisa do ramo de atividade. O que é o ramo de atividade? Na primeira aula eu falei, né, sobre o KNAI. Então, o KNAI, ele identifica o ramo de atividade. A empresa pode ter inúmeros KNAIs, sendo que um KNAI vai ser o KNAI principal e os demais serão KNAIs secundários. Mas isso não tem nada a ver, não. É como se fosse assim, todos principais. Você pode usar todos à vontade. O que significa isso? Dentro desses KNAIs, vai identificar para o governo quais os serviços que a sua empresa presta. E de acordo com esses KNAIs, o governo toma uma série de ações lá, que eu não sei quais são, mas ele por exemplo, se você colocar que é num provedor de KNAI, no provedor de internet, um KNAI secundário lá que você mexe com explosivo, você vai ser fiscalizado pelo Exército, né? Então, assim, você não pode inventar, colocar tudo lá aleatório. Você tem que colocar coisas que são relativas ao seu negócio, tá? Porque tem o bônus de você poder prestar serviços em diversas áreas, mas tem o ônus também de ser fiscalizado e tudo mais. Daqui a pouquinho eu vou abrir aqui a tabela com os KNAIs. Eu vou só concluir aqui essa parte da documentação necessária e depois eu vou falar sobre especificamente os KNAIs, que vai ser a maior parte aqui dessa aula. Essa aula aqui ela vai ser mais curta, ela não vai ser tão longa quanto a primeira, porque é um assunto que não envolve muita variação, né? É um roteirinho fixo. Agora que você já sabe que você vai ter que escolher KNAIs, você tem que falar para o seu contador quem vai administrar a empresa, ou seja, se é uma sociedade, um dos sócios é o sócio administrador. E retirada de prolabore. Quais os sócios vão ter retirada prolabore? Por que isso? Porque pode ser que você está montando uma sociedade com 4 sócios e desses 4, 2 vão trabalhar efetivamente na empresa e 2 não vão trabalhar. Então, nesse primeiro momento, como a empresa está crescendo, não está sendo aberta, né? Só os 2 que vão trabalhar que vão ter retirada para o labore. Os outros 2 vão ficar como sócios investidores, né? Eles vão ter retiradas mais na frente, mais no futuro. Você precisa informar também para o seu contador qual vai ser o seu capital social. O capital social é uma coisa assim que indica qual que é o capital inicial da empresa, nesse caso, né, que você está abrindo. Então você pode colocar lá 20 mil reais, você não precisa ter esse dinheiro. No Brasil ainda tem essa facilidade. Eu estava estudando há um tempo atrás abertura de empresa na Itália, é um pouco diferente. Lá na Itália, você precisa ter, se não me engano, 20 mil euros. Esses 20 mil euros você tem que depositar numa conta em seu nome, num banco. E na hora de abrir a empresa, você tem que informar a agência, conta, banco, agência, conta lá, as informações bancárias lá, para o governo checar se você tem esse dinheiro. E o mínimo, se não me engano, agora, se não me falha a memória, é 20 mil euros. No Brasil, não tem isso. Você pode falar assim, que eu estou abrindo a empresa com 20 mil reais, sem ter esse dinheiro depositado. Esse dinheiro vai ser depositado depois, entendeu? Então, você escolhe um capital social, não coloca muito alto, mas não coloca muito baixo, 20 mil, 30 mil reais, mais ou menos.
E agora vamos falar sobre os documentos que tem que apresentar para a contabilidade para ela conseguir abrir a empresa. Você precisa do certificado e-CPF, né? Então, todos os sócios vão ter que abrir esse certificado. O certificado você vai abrir numa certificadora, né? O contador provavelmente vai te indicar algumas, e aí você vai ter que ir lá, vai fazer leitura biométrica, né? Identidade e tudo mais. E esse certificado é um certificado digital, que vai ter uma senha, e serve para você assinar documentos digitalmente. Aí você vai passar esse certificado para o seu contador, juntamente com a senha, e aí ele vai executar lá tudo que precisa, né? Vai entrar em site da Receita, vai fazer no caso aqui em Minas é Juseng, né? É Junta Comercial de Minas Gerais. Cada estado vai ter a sua. Então, ele vai fazer tudo em seu nome, como se fosse você que estivesse fazendo. Ah, se eu quisesse fazer, eu consigo? Até consegue. Mas existe uma legislação, igual eu já falei, que todo CNPJ precisa de um contador que assine pela empresa. Então, para que você vai fazer isso? Deixa o contador fazer, ele já está acostumado, ele já sabe fazer, vai fazer rápido, não vai errar, né? Você vai arrumar dor de cabeça. O certificado você precisa apresentar, um xerox da carteira de identidade ou CNH, o xerox do seu comprovante de endereço residencial atualizado, né? Você não vai pegar uma conta de 6 meses atrás, pega do mês, mesmo que ela não esteja paga, não tem problema. Agora, aqui no caso, eu estou falando sobre os valores de Minas Gerais, né? Isso vai variar de estado para estado, mas taxas para registro do contrato social na Juseng, na Receita Federal e na Prefeitura, R$ 570. Você vai ter que entregar para o seu contador R$ 570 para ele fazer esses pagamentos aí dessas taxas de registro, né? No caso do meu contador aqui, ele me passou o honorário de R$ 505, ou seja, a gente tem que pagar isso mensalmente para ele. E um detalhe que não sei se vocês sabem, mas o contador ele cobra 13º, então é 505 vezes 13 dividido por 12 para você saber seu custo anual com o contador. Esses 505 aqui, provavelmente é porque a empresa no começo não vai ter nenhum funcionário, porque conforme vai aumentando a quantidade de funcionários, isso aqui vai subindo. Né, que eles cobram de acordo com a quantidade de funcionário, faturamento, tem várias coisas envolvidas. Então, é o que eu falei. Se você não está preparado ainda para uma despesa mensal aí de 505, no meu caso aqui, que é Minas Gerais, né, R$ 505 com um contador, não abre o CNPJ agora, deixa para depois. Posterga o que você puder até o momento que você começar a comprar os equipamentos e contratar gente. Mas eu quis fazer essa aula sobre a abertura do CNPJ já no começo, por quê? Porque para evitar que as pessoas se precipitem e abram desesperadamente, assim, sem precisar, já abram o CNPJ, tá? Então, a coisa tem que ser feita com planejamento, com calma, e no momento certo você faz a abertura. Ele ainda me mandou aqui uma observação, vou ler, ó. Não está incluído a taxa de alvará que será expedido pela prefeitura após a abertura da empresa, que será enviado para a empresa pagar. Então, ainda tem uma taxa do alvará. A taxa do alvará é aquela taxa que você paga para ter um local comercial dentro da cidade. Então, pessoal, a abertura do CNPJ é isso aí. Razão social, 3 nomes, nome de fantasia, os quinais, que a gente vai começar a falar deles agora, nessa aula ainda. Quais são os sócios, né? O capital social da empresa, os sócios, desses sócios, quais retiram e quais não vão ter retirado de Prolabore, e os documentos que a gente tem que apresentar, que é o certificado A3, xerox da carteira de identidade CNH, ou CNH, né? E do CPF. Se o CPF tiver no documento, não precisa do CPF junto. Comprovante residencial, isso é de todos os sócios, tá? Taxa para registro 570, aí não é uma para cada sócio, é a taxa do registro CNPJ. E o honorário 505 também é um custo da empresa, não é um custo para cada sócio. Esse resumo do que precisa para abrir o CNPJ vai estar aqui no download, aqui, logo debaixo aqui da aula. Além disso, os quinais que a gente vai olhar agora também, eu vou colocar eles no mesmo documento. Então a aula já está acabando, agora a gente só vai analisar os quinais. Vou compartilhar minha tela. Deixa eu explicar o que eu vou fazer. Eu vou entrar aqui no site da Anatel. Vou pegar um provedor aleatório, uma cidade aleatória, vamos pegar o CNPJ dele e vamos ver o cartão do CNPJ dele. Eu não vou falar para você quais os quinais que você tem que usar no seu provedor. Eu estou te dando ferramentas para você descobrir quais os quinais os provedores utilizam.
Ela demora um pouquinho em carregar. Tá aí, ó. Atualmente, 203 mil entidades cadastradas na Anatel. Claro que isso aqui não é provedores de internet. Provedores de internet tá aqui, ó. Banda larga fixa e banda larga fixa dispensa de outorga. Isso aqui eu vou falar mais pra frente o que é isso. Aí eu vou vir aqui, ó. Vou pôr banda larga fixa e banda larga fixa dispensada de outorga. E aí a gente chega num banco de dados aqui de 20 mil provedores registrados na Anatel, ok? Não quer dizer que no Brasil tem só 20 mil, que são os registrados na Anatel. Aí vamos achar essa galera aqui, ó. Tá aqui embaixo. Muito fácil, né? Eu vou pegar aqui aleatório, tá? Eu tô rolando aleatório, parei. Gente, isso aqui é muito ruim. Comando C. Vamos ver se copiou. Consulta CNPJ. Esse carinha aqui. Vou colar o CNPJ, que não copiou. Vamos, do jeito difícil mesmo. 317 815 317 815 740 T8. Isso. Sou humano, por enquanto. Beleza, tá aqui. Vamos ver o que esse cara faz. Deixa eu puxar o zoom aqui um pouco. Aí. Ó. O principal serviço de comunicação multimídia SCM. Lembra, né, que eu falei na aula anterior? É esse cara aqui que é o principal. Esse você não vai fugir de deixar ele no principal. E aí você tem os secundários. Esse cara aqui usou, ó, construção de estações e redes de telecomunicação, manutenção de estações e redes de telecomunicação, comércio varejista especializado em equipamentos de suprimento informático, provedores de acesso à rede de comunicações, provedores de voz, protocolo de internet, VoIP, outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente, desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, isso aqui está meio fora, desenvolvimento e licenciamento de programas de computador, suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia, tratamento de dados, provedores de serviços de aplicações e serviços de hospedagem na internet, portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente sem operador, atividade de monitoramento de sistema de segurança eletrônico, salas de acesso à internet. Até Lan House ele colocou. Reparação e manutenção de computadores periféricos, reparação e manutenção de equipamentos de comunicação. Bom, a gente não conhece a empresa, né? Pode ser que a empresa dele, por exemplo, seja uma empresa que é uma loja também, que vende, que dá manutenção, etc. Né? Então, assim, ele colocou bastante coisa. Vamos pegar outro CNPJ. E aí, gente, não tem muito o que fugir. Você vai ter que olhar algumas empresas aqui e quando você achar que está satisfeito, você vai fazer o quê? Você vai passar para o seu contador. Ó, eu quero esses quinais aqui. Então, vamos pegar mais um aqui. AMR Telecom Limitada. Lembrando que o que eu estou fazendo aqui não viola nenhuma informação da LGPD, tá? Essas informações já são públicas, tá aí para quem quiser consultar. 836 40 836 432 0001 51. Sou humano. Aí pegamos outro. Ó, esse aqui tem bem menos coisa. Provedor de acesso à rede de comunicações dispensada. Comércio varejista de equipamentos informáticos, comércio especializado em equipamento informático, serviço de comunicação multimídia. Ó, o SM desse aqui tá cá embaixo. Não importa, tá? Ele tá aqui, ele pode fazer. Só que assim, se você vai ser um provedor de internet, eu sugiro que esse aqui seja o principal. Outras atividades de telecomunicações, reparação e manutenção de equipamentos. Enfim, vamos lá. Para a gente não ter que abrir mais aqui. Deixa eu só parar o compartilhamento da tela aqui. Então assim, para a gente não prolongar demais essa aula, é isso. Você tem que reunir aquela documentação, encontrar o momento correto de abrir o CNPJ e pesquisar lá no site da Anatel alguns provedores. Pode ser provedores de referência aí da sua cidade, né? Você vai achar eles lá na Anatel se eles estiverem cadastrados, né? Na Anatel. E aí você define quais os seus quinais que você vai utilizar, tá? Eu vou deixar no documento que está para download aqui de baixo todas essas informações, documentação que você precisa
e os KNAIs que normalmente você utilizaria, tanto o principal como os secundários. E é isso, gente. Essa foi a nossa segunda aula. Obrigado por ter ficado até aqui. E a gente se vê aí na nossa terceira aula, onde eu vou falar sobre a inscrição estadual. Tá joia? Um abraço, até mais.